Canal aqui falando com pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Esperar que os irmãos vão chegando aí. Olha, muito bem. Estão chegando aí os nossos amados irmãos e irmãs para a nossa live desta semana. A paz do Senhor, queridos, sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor, Emerson Jorge Melo de Souza. Olha aí, boa tarde. Pai do Senhor, irmão Manassés, Vicente Ferreira. Muito bem, são bem-vindos, que Deus abençoe a todos, os irmãos que estão conosco aqui também no Facebook e os que estão no Instagram. Se você pode, chama alguém aí para participar também da nossa live aqui, né? Manda um aviãozinho aqui no Instagram ou compartilha aí no Facebook para que outras pessoas possam participar também desta nossa live aqui e ser abençoado, ser também alcançado por aquilo que nós iremos tratar hoje. Como sempre, o nosso tema é a pregação da palavra de Deus. Vamos tratar de assuntos importantes para os pregadores, aqueles que já pregam há algum tempo, aqueles que ainda estão começando, mas todos que estão envolvidos nessa atividade tão rica e ao mesmo tempo de tão grande responsabilidade que é pregar a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos aqui. Nós vamos conversar sobre os assuntos relativos à pregação da palavra de Deus. Hoje eu quero falar mais especificamente sobre como nós fazemos a introdução da pregação, o que nós devemos nos preocupar quando vamos introduzir a mensagem para que possa alcançar a vida dos ouvintes, daqueles que estão ali nos escutando, né? Porque nós precisamos lembrar, queridos, que a pregação ela tem que gerar uma conexão entre quem está falando e quem está ouvindo. Porque se não houver essa conexão, o pregador fica falando sozinho e perde a conexão com as pessoas, né? Eu quero hoje olhar um texto aqui no livro do profeta Jeremias e a gente falar um pouco sobre essa questão, tá? E outros textos que nós queremos olhar hoje aqui também, inclusive um texto muito interessante do profeta Malaquias, que eu estava refletindo essa manhã nesse texto. Aliás, eu vou começar com o texto de Malaquias, depois a gente vai lá para Jeremias. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, Malaquias capítulo 1 é um texto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, e eu vou ler apenas um texto, um versículo, o verso 10, tá? E a partir daí, então, nós iremos introduzir o assunto, o tema, a conversa que nós teremos hoje, e sei que vai ser interessante para quem estiver participando também. A nossa irmã Janaína Souza, Sérgio Fernandes, muito bem, estão a irmã Beatriz Torres, a Imaculada Rodrigues, muito bem, que entraram, que estão aí ou já passaram aqui por nossa live. Sejam bem-vindos todos, e nós vamos conversar hoje então sobre a pregação e aquilo que nós devemos nos preocupar quando vamos iniciar a pregação ou quando vamos introduzir o texto, tá? Eu quero ler um texto que está no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Eu quero ler apenas um versículo, o versículo 10. A paz do Senhor, irmã Cristiane, bem-vinda. Vamos aqui ler o texto, os irmãos vão chegando, as irmãs aí, se você pode mandar aí o aviãozinho buscar mais alguém, ou compartilhar quem está acompanhando aí no Facebook. Vai ser interessante nós convidarmos outras pessoas para participarem também, né?
chegando aí mais gente, pastor William, pastora Ana, Marcel Victor, Nicolas, todos bem-vindos. Muito bem, é um prazer recebê-los aqui na nossa live. Vou ler um texto no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Eu vou ler apenas um versículo. Aliás, vou ler 2 versículos aqui, o verso 10 e o verso 11, tá? Malaquias, capítulo 1. Olha o que nos diz esse texto, estou lendo na NVI. Diz assim, verso 10: Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Pastor Mateus Maia, bem-vindo. Liderança Relacional. Pastor Mateus foi meu colega do mestrado. Que maravilha, prazer recebê-lo aqui. Olha o texto que nós lemos, Malaquias capítulo 1. E como é forte esse texto, né? E eu quero hoje falar um pouco sobre a introdução da mensagem e o que deve ter e o que nós podemos fazer na introdução da mensagem, tá? Porque a introdução é o primeiro momento, é o primeiro impacto que o ouvinte tem com o pregador. Na introdução você pode ganhar a atenção das pessoas ou você pode perder. Você pode ali já ter um envolvimento delas, entendendo que a mensagem fala ao coração delas, traz uma solução para um problema dela, trata de uma coisa que tem a ver com elas, ou ali você perder a audiência achando que aquilo não tem nada a ver com eles, né? Com as pessoas que estão lhe ouvindo. O texto que nós lemos aqui, imagine o pregador leu esse texto e agora ele chegar para a igreja e lançar a seguinte pergunta: o que é melhor para Deus? O que agrada mais a Deus? Uma igreja fechada ou uma igreja com uma adoração fria? O que agrada mais a Deus? Uma igreja fechada ou uma igreja que não tem reverência a Ele? O que agrada mais a Deus? Uma igreja fechada ou uma igreja que não honra o Senhor com o seu culto, com suas ofertas, com tudo que Ele tem? O que agrada mais a Deus? Porque nós passamos há pouco tempo um momento em que igrejas estavam fechadas e a gente ficou, todo pastor, acredito, preocupado, e muita gente, meu Deus, as igrejas estão fechadas, como é que vai ficar isso, a igreja fechada? Só que olha só, quando nós olhamos para esse texto de Malaquias, Deus está dizendo assim: ah, se um de vocês fechasse as portas da igreja para não ter mais culto. Porque vocês estão vindo ao meu culto e não estão honrando o meu nome. Que coisa fortíssima nesse texto, né? Agora imagine você lançar uma pergunta dessa, porque uma das formas de fazer uma introdução que chama a atenção das pessoas é através de uma interrogação. Uma interrogação já coloca as pessoas para pensar, já leva elas a responder aquilo. E então, se essa introdução com uma pergunta, com uma interrogação, toca a curiosidade, pelo menos, das pessoas, você já cria uma conexão com elas aí, elas já estão interessadas no texto. Então, o que é que agrada mais a Deus? Uma igreja fechada ou uma igreja de uma adoração fria? Opa, que meu celular estava desmaiando. Uma igreja de adoração fria, uma igreja que não honra ao Senhor, ou uma igreja fechada? O que é que agrada mais a Deus? Olha, a gente certamente de pronto estaria respondendo: não, agrada a Deus uma igreja aberta, uma igreja que louve a Ele. As igrejas fechadas, isso não agrada a Deus. Porém, no texto de Malaquias, capítulo 1, vou botar o texto aqui embaixo para a gente ter gravado o texto aqui como um comentário fixo. Isso.
Nesse texto, Deus está dizendo, seria melhor se alguém fechasse as portas do meu templo. Isso é algo realmente muito forte, né? Muito pesado até para se pensar. Mas, quando você continua lendo a história aqui, você vai ver que o que Deus está reclamando daquele povo é que há um desleixo muito grande naqueles que vêm à casa de Deus. Um grande abraço, irmã Otonilma, aqui no Facebook, irmã Otonilma Pimenta, que Deus te abençoe grandemente, minha irmã. Um abraço aqui aos diversos irmãos que estão também no Instagram, Wesley, Jairo Alves, Vanessa Santos, minha querida irmã, glória a Deus, Jonas Silva, Andressa, Débora Cristina, muito bem, diversos irmãos e irmãs que chegaram aí, que estão passando por aqui, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Então veja, no texto aqui, Deus está reclamando do povo que não está trazendo uma adoração adequada. Eles não trazem a oferta correta, estão trazendo ofertas sem valor. Eles não estão dando a Deus a adoração, a honra devida, estão trazendo coisas impuras ao altar. Eles não estão prestando a atenção devida a Deus, não estão dando a Ele o que Ele merece. E talvez achando que Deus se agrada disso, porque Deus, ele precisa de adoração, ou Deus, a exemplo dos deuses da mitologia, eles ficam tristes se não tiver adoração de alguém. Porém, Deus está dizendo, olha, eu tenho o meu nome adorado e eu sou honrado e orações são dirigidas a mim no mundo inteiro. Eu sou o Senhor de toda a terra. Não estou dependendo da adoração de vocês aqui neste tempo. E Deus está dizendo, seria melhor se alguém de vocês tivesse a coragem de fechar as portas da igreja para não ter mais culto neste lugar. Olha que coisa pesada, né? Nesse texto aqui de Malaquias. Primeiro, Deus está dizendo ao seu povo que não aceita uma adoração de qualquer maneira, um culto de qualquer maneira, uma oferta que não signifique nada, algo impuro, indigno dele, que ele não aceita que seja trazido a ele. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos ter coragem de pregar esse tipo de mensagem. Porque muitas vezes nós vemos somente por aí alguém pregando mensagens açucaradas, docinhas, prometendo coisas. E as pessoas, na realidade, precisam ouvir a mensagem inteira de Deus. E quando Deus chama o povo à atenção de maneira forte como essa aqui, Ele não está chamando a atenção para benefício dele. Deus está dizendo claramente, eu não preciso da adoração de vocês. Deus está chamando a atenção para benefício daqueles que estão ali lhe adorando. Deus quer que nós o adoremos de coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que nós possamos trazer a Ele ofertas que realmente dignifiquem o seu nome, louvor que realmente dignifique o seu nome, possamos estar na casa dEle com reverência, com atenção. Todas essas coisas Deus vai reclamar aqui no texto. Mas como nós, então, iríamos trazer um texto desse e fazer com que ele fosse relevante para a igreja que está nos escutando? Como a igreja prestaria atenção a esse texto, já entendendo que isso seria interessante para eles? Bom, a maioria das vezes eu vejo pregadores fazendo a introdução situando o contexto histórico desse texto. E isso é importante. Importante para a gente entender o texto. Mas imagine que eu chegasse na igreja, lesse esse texto e começasse a dizer, olha, Israel foi levado para o cativeiro, eles ficaram lá 70 anos, depois eles retornaram, e quando eles retornaram, eles foram reconstruir o templo, isso demorou muitos anos, eles pararam e começaram a cuidar mais nas suas coisas, depois eles começaram a fazer
muito mais as suas coisas próprias, cuidar das suas casas, não tinha interesse em ir ao templo, ou muitos iam ao templo e levavam qualquer tipo de oferta. Naquele tempo a oferta, a adoração era assim, assim, assim. Bom, eu poderia contar todo o contexto histórico, como Esdras, Neemias retornaram, como o governo babilônico caiu, o Império Médio-Persa já tinha assumido aqui, como Ciro ordenou o retorno. Eu poderia gastar aí vários minutos fazendo toda uma composição histórica para dizer em que época esse texto está ocorrendo. Mas, dependendo do meu público, queridos, pode ser que isso já não seja interessante para eles. Pode ser que eu já tenha perdido a conexão, que esse povo não quer saber quem é Malaquias e Esdras e Neemias e que não tem interesse nenhum em saber como era a oferta no templo judaico há 2000 anos atrás, enfim. Mas, na realidade, esse texto não diz respeito só àquela época. É uma correção que Deus está fazendo sobre a maneira como ele merece ser adorado, a maneira como o culto deve ser feito para ele. Então isso tem a ver conosco, isso tem a ver com as pessoas que hoje estão ali sentadas na igreja, né? A paz do Senhor, sou Manuel Sinésio, aí no Facebook, aqui também muita gente boa que entrou no Instagram, Marlisson, Lucas Silva, Orlando, Sebastião, JMLM, que eu não sei dizer quem é exatamente o nome por trás, mas sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe, que Deus faça que essa live seja produtiva para você. Então, veja, eu posso chegar aqui para explicar esse texto, porque, veja, para entender o texto, eu preciso desse contexto histórico, eu preciso entender em que momento Israel está vivendo, em que momento Deus está falando com eles. Para entender, eu preciso disso. Porém, talvez eu não precise explicar para a minha audiência tudo isso, porque eu não vou ter tempo para trazer uma explicação. Eu vou gastar 10, 15 minutos para situar o contexto histórico aqui, e a essa altura já tem, a maioria dos jovens da igreja já está mexendo no celular, procurando outra coisa para ver, para assistir, porque eu perdi a conexão com eles. Não tem sentido isso. Agora, na introdução, eu posso já jogar, vamos dizer assim, uma bomba, algo que chame a atenção das pessoas, né? Então imagine eu chegar na igreja e dizer o que Deus prefere. Uma igreja fechada ou uma igreja com adoradores frios, uma igreja com ofertas insignificantes, uma igreja onde ele não está sendo honrado. Hoje, você diria que Deus prefere este culto ou essa igreja fechada? Isso certamente ia fazer com que alguém levantasse os olhos do celular e olhasse para você. Mas é exatamente essa a tônica do texto, queridos. Veja que a introdução só está lançando ali a ideia para as pessoas de uma maneira que chama a atenção delas. Ou imagine se você chegasse na introdução e já dissesse assim: você acreditaria se eu lhe dissesse que Deus prefere a igreja fechada do que uma adoração pobre? Você acreditaria se eu lhe dissesse que Deus prefere a igreja fechada do que gente que está cultuando sem interesse ou sem honrar o nome de Deus? Certamente isso chamaria a atenção das pessoas. Mas é exatamente isso que Deus está dizendo no texto que nós lemos, né? Então veja que na hora de introduzir a mensagem, eu preciso avaliar o conhecimento das pessoas que estão ali, o interesse delas, e devo ao mesmo tempo em que procuro situar a mensagem, mas eu diria que antes de situar a mensagem, eu devo ganhar a atenção da audiência. Por isso a introdução ela é algo que deve ser bem pensado. Eu vejo muitos pregadores sem dar a atenção devida à introdução. Começa de qualquer jeito, ou já começa direto no texto, explicando ali alguma coisa, mas lembre que a introdução tem a função de conectar as pessoas, chamar a atenção delas, fazê-las entender que ali há uma mensagem para elas, chamar a atenção e prender a atenção delas, porque elas entendem que ali há uma coisa interessante para lhes falar. Se você é aluno
do meu curso, Pregação Eficaz em 4 Passos, você sabe que então, no terceiro passo, né, como conectar a mensagem, a gente começa falando exatamente sobre a introdução. É o primeiro momento de conectar as pessoas com a mensagem. E essa introdução também, ela tem o motivo de fazer uma ligação com a mensagem. Não é só chamar a atenção. Se fosse só chamar a atenção, você contava uma piada, dizia uma coisa qualquer e as pessoas de repente olhariam para você. Mas a introdução, ela vai ser o momento de você conectar as pessoas à mensagem do texto, porém de forma que chame a atenção delas. E para isso, queridos, nós podemos usar uma narrativa, nós podemos usar uma pergunta, né? As interrogações são interessantes para usar na introdução. Nós podemos usar em alguns momentos uma afirmação. Aqui uma afirmação pesadíssima seria eu chegar na igreja e dizer assim: Deus prefere certas igrejas que elas estejam fechadas do que estejam com o seu culto morno. Isso devia ser uma bomba em quem está ouvindo ali, mas essa declaração, ela parte exatamente do texto que nós estamos lendo. É óbvio que isso seria dito de uma forma exatamente chamar a atenção das pessoas. Mas nesse texto especificamente, eu acho que a interrogação seria mais interessante para conectar a atenção das pessoas. Então, quando nós vamos fazer a introdução, veja, eu preciso compreender bem a mensagem do texto. Para compreender bem a mensagem do texto, eu preciso olhar o texto no seu contexto. Contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural, tudo isso é muito importante na hora da gente entender a mensagem. Agora, quando eu vou levar a mensagem para o povo, eles não precisam ter a mesma compreensão que eu tenho de todo o contexto histórico, porque senão eu gastaria tempo demais para isso. Se você está dando uma aula na escola teológica, ou até mesmo numa aula na EBD, cabe mais você gastar um tempo com essas coisas. Mas na pregação, não dá para você gastar 15 minutos explicando o contexto histórico de uma passagem como essa. Você vai pontuar isso de uma maneira muito rápida. Mas você precisa, na introdução, já fazer o povo entender que aquela mensagem está falando com eles, né? Ou, para usar uma expressão que alguém usa muito agora, isso é forte, Brasil, é forte. Tem uma mensagem aí que você precisa ouvir, né? Então, é uma conexão importante e interessante que se faz na hora de abordar o texto, trazendo isso de uma maneira que as pessoas possam ser chamadas à atenção. No texto aqui de Malaquias, a palavra é dirigida especialmente para os sacerdotes, mas é dirigida para eles porque eles eram os condutores do culto na época, né? Quando nós aplicamos isso para a igreja de hoje, podemos aplicar para a igreja em geral, porque cada um traz a Deus o seu culto diretamente, né? Porque você tem hoje uma diferença aí. A irmã Otonilma disse que seria uma bomba dizer que Deus permitiu fechar as igrejas na pandemia. Sim, seria uma bomba, mas veja que no texto aqui é o próprio Deus que está desejando que a igreja se feche. Eu não posso afirmar com toda segurança porque eu não tenho informação de Deus para isso. Mas eu poderia, no mínimo, perguntar, será que Deus não quis fechar as nossas igrejas para que nós repensássemos a forma de culto que nós estamos oferecendo a Ele? A partir do texto, eu posso levantar esta interrogação, não é? Porque o próprio texto nos traz essa ideia. Deus querendo fechar a igreja porque o povo não estava dando a Ele o culto desejado. Então eu dizia, no texto original, a palavra é dirigida especialmente para os sacerdotes. Mas eles eram quem executavam o culto naquela época, né? Ninguém fazia o seu próprio culto. Você trazia um animal para ofertar a Deus, mas era o sacerdote que recebia aquele animal. A coisa estava tão complicada naquele tempo
que Deus diz que alguém estava trazendo ovelhas roubadas. Outros estavam trazendo ovelhas sujas de excremento. Eu vou usar só essa palavra, mas você sabe muito bem o que é isso, né? Outra questão complicadíssima, uma oferta suja, uma oferta indigna. Só que no capítulo 2, Deus diz que vai pegar as ofertas com excremento e vou usar uma expressão bem simples, Deus diz que vai esfregar na cara deles o excremento das ofertas que eles estavam trazendo para Deus. Isso é uma coisa muito forte, queridos. Deus está indignado aqui porque eles estão desonrando o seu nome por meio do culto que eles estão oferecendo. E eu dizia a princípio, vou dizer de novo, nós precisamos ter coragem para pregar esse tipo de mensagem, irmãos. Precisamos ter coragem para pregar isso, porque nós não podemos somente pregar mensagens açucaradas. Existe aquele dia que você vai trazer uma mensagem mais de restauração, de ânimo. Ok. A palavra de Deus tem mensagens assim, glória a Deus por isso, né? Mas a palavra de Deus tem também momentos em que ela vai nos chamar a atenção, que ela vai nos corrigir, e o pregador tem que ter coragem para pregar as mensagens mais duras da Bíblia, porque o povo precisa ouvir o conselho de Deus por inteiro, né? Ou seja, ouvir toda a mensagem de Deus. Pastor Amaury Félix aqui no Facebook, a paz do Senhor, queridos, que Deus o abençoe, obrigado por acompanhar aí a nossa live também. E muitos irmãos que entraram aqui, Pastor Gutenberg, Gabriel Maia, muitos irmãos, Tiago, Vide, Clay, muito bem, são muito bem-vindos aqui na nossa live, que estão aí ou que passaram por aqui. Eu entendo, na correria, muitas vezes alguém só dá uma olhadinha e não pode continuar, mas a live vai ficar salva tanto no Instagram quanto no Facebook, alguém pode acompanhar depois, tá? Pastor Raubérico, aqui no Facebook, a paz do Senhor, querido, que Deus lhe abençoe, um prazer tê-lo aqui. Então veja, no texto aqui há uma palavra de Deus dirigida aos sacerdotes, e de uma maneira muito forte, Deus dizendo que eles estão trazendo um culto indevido, ofertas indevidas, um comportamento indevido. Isso faz com que Deus pegue pesado com o povo aqui. E eu devo trazer, né, essa mensagem para a realidade do povo que está ouvindo, para perguntar que tipo de culto nós estamos oferecendo a Deus. Hoje não trazemos mais ovelhas à igreja, graças a Deus, nem muito menos ovelhas sujas de excremento. Mas nós trazemos outro tipo de oferta. Deus fala de alguém que traz animal roubado para ser oferecido. Hoje a gente não traz mais um animal para a igreja, mas ao mesmo tempo, queridos, isso fala de uma oferta que não me custou absolutamente nada. Uma oferta que eu peguei de alguém e trouxe. Eu preciso entender os elementos do texto, o que eles significavam nesta época, nesse contexto que está sendo falado, e trazer então isso para a realidade do culto da igreja de hoje. O que Deus está reclamando, sem dúvida nenhuma, eu não quero culto indevido, eu não quero culto que não me honre, eu não quero culto que não tenha valor, eu não quero culto que não me agrade. Isso que Deus está dizendo claramente no texto. A paz do Senhor, irmã Adriene, bem-vinda, Deus te abençoe. Então, veja, não há, queridos, aqui nenhum meio termo. Não há aqui como você esconder a realidade, não. A mensagem é dura, Deus está reclamando com o povo. Agora, o que eu preciso é transpor essa mensagem para a realidade daqueles que estão me ouvindo, que estão ali me acompanhando. Isso é o trabalho que o pregador precisa fazer. Porém, na hora de introduzir a mensagem, e é o foco que nós estamos dando hoje aqui na live,
eu devo trazer essa mensagem de uma forma que o povo possa ouvi-la, acordar, talvez ficar, né, indignado ou preocupado. Meu Deus do céu, é isso mesmo que o pastor está dizendo aí, o que o pregador está falando? Deus preferia que essa igreja estivesse fechada do que o nosso culto? Como assim? Como é isso? Mas calma, essa indignação vai passar se ela trouxer o povo de olhos arregalados para prestar atenção à mensagem. A introdução cumpriu o seu papel. É lógico que durante a mensagem nós precisamos mostrar que Deus, ele indignou-se, mas porque ele quer receber o culto devido. Nós vamos ver ao longo do texto do profeta Malaquias outras situações que Deus vai reclamar com o povo, mas Deus, no final da mensagem, nós precisamos trazer isso para a nossa época também, da graça de Cristo, de como somos aceitos em Cristo, do culto que Deus quer de nós, mas como através de Cristo nós somos aceitos por Deus. O pregador nunca deve pregar o erro, o pecado, sem apontar também a graça de Deus para trazer a solução para este problema. Às vezes há um foco muito grande no erro, no problema, no pecado, mas o pregador é chamado para pregar a graça. Então nós precisamos falar da graça de Deus para o povo. Mas veja como uma introdução que seja contundente pode chamar a atenção das pessoas. Ou uma introdução que pegue a situação que está no texto e transponha essa situação para a nossa realidade, já pode mostrar ao povo, então, que a mensagem é para eles, que vale a pena, que tem algo bom para eles ouvirem ali. Se o pregador, na introdução da mensagem, ele gastar muito tempo, eu já vi gente, irmãos, gastando assim 20 e tantos minutos numa introdução que contou quase a história de Israel todinha. E alguém olha para isso, pode achar que é um sinal de erudição muito grande, mas na verdade é um sinal de alguém que não entende o que é que deve fazer na introdução da mensagem. A introdução da mensagem é para conectar o povo com aquela mensagem, chamar a atenção do povo para aquilo, fazer já uma primeira ponte de interesse para o que vai ser pregado. Essa é a função da introdução. Então, se você não fizer isso e perder muito tempo às vezes até em devaneios, né, começa a falar de muitas coisas que não tem a ver nem com a mensagem que está sendo pregada, isso vai somente causar uma desconexão com o povo, uma perda de interesse. Se o povo continuar interessado nessa mensagem ainda, é por uma de duas razões, ou as duas. Ou porque Deus está fazendo uma coisa extraordinária nesse culto e o povo está ligadão nos céus mesmo, ou porque o povo respeita muito o pregador, a pregadora que foi convidado naquela noite, e mesmo ele ainda falando muita coisa que não está chamando a atenção, o povo ainda assim está ainda acreditando que vai vir alguma coisa ali, que vai receber alguma coisa daquela mensagem. Mas se não for isso, o povo já perdeu a conexão. E é lógico que, ainda mais se for uma igreja grande, nem todo mundo ali tem o mesmo interesse, o mesmo respeito, a mesma atenção, ou está sendo tocada por Deus da mesma forma. Então alguém vai se desconectar se a mensagem não for interessante, não for uma mensagem que realmente conecte com as pessoas ali. Então nós precisamos ter esse cuidado quando vamos fazer a introdução da mensagem. Eu estava pensando também num texto aqui do livro do profeta Jeremias. Quem é aluno do curso Pregação Eficaz em 4 Passos, certamente já leu lá nos PDFs do curso, uma introdução que eu fiz para o texto de Jeremias, capítulo 2, né, quando o povo está se afastando de Deus. Eu vou ler aqui Jeremias 2, versos 19... Aliás, vou ver o verso 12 e 13. 12 e 13 apenas para introduzir aqui. Então, os que já são matriculados no curso,
Tem as videoaulas e tem os textos em PDF. Às vezes alguém parece que tem alguma dificuldade. Logo abaixo dos vídeos tem lá materiais. E aí você tem em cada sessão o material da sessão, mas lá na primeira sessão do curso já tem todos os materiais para baixar ali. E aí pode, né, imprimir ou ler no computador, ou como quiser. Os PDFs trazem ali muito conteúdo também, além das videoaulas lá no curso. Então, uma das introduções que eu cito lá, que é interessante, é você ler o texto de Jeremias, capítulo 2. Eu vou ler os versos 12 e 13, que dizem assim: espantem-se disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Essa é a mensagem que Deus está dizendo. De que Deus está reclamando? Eles me trocaram por ídolos que não têm nada para oferecer. Eles têm a mim, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E ainda assim, eles me trocaram, eu que sou a fonte de água viva, por cisternas que eles mesmos cavaram, em que são cisternas rachadas que nem água tem para dessedentá-los. Deus está reclamando do povo que o trocou pelos ídolos, ídolos que eles mesmos fabricaram. Então, aqui há uma troca louca, né? Deus diz assim: vocês fiquem horrorizados, os céus. Quem ouvir uma coisa dessa, fique horrorizado. Agora, imagine, eu estou pregando essa mensagem num culto de senhoras, num culto do departamento feminino, e eu começo dizendo assim: irmãos, eu vou contar uma história para as irmãs aqui sobre uma mulher que fez uma coisa louca. As mulheres já começam a prestar atenção aí, né? Imagine uma mulher que é casada com um homem extraordinário. O camarada, além de bonito, além de uma pessoa de boa aparência, ele é o melhor marido do mundo. Olha, ajuda ela nas coisas de casa, lava a louça, prepara o café, leva na cama para ela. Imagine que esse camarada, ele nunca esquece um aniversário dela, leva flores, do nada chega com presentes, é amoroso, atencioso, estimula ela a estudar, a crescer na vida. É um marido extraordinário. E alguém já está pensando ali: ah, se o meu fosse assim, Jesus. E eu digo: mas você imagine que essa mulher conheceu um mendigo, cego, aleijado, que mora debaixo da ponte, um sujeito terrível que batia na mulher, um homem ruim que destratou a mulher a vida toda, um sujeito beberrão que é uma criatura de difícil convivência. Agora, o que você diria se você soubesse que essa mulher que era casada com aquele homem perfeito largou a casa e foi morar com o mendigo debaixo da ponte? O que você diria a ela? Você diria que essa mulher está louca? Você diria que ela fez uma troca absurda, louca? Certamente as mulheres estariam pensando exatamente nisso, e eu dissesse: agora, é exatamente sobre esse tipo de troca louca que Deus está falando nesse texto aqui. E será que nós aqui não estamos fazendo uma troca desse mesmo tipo em relação ao nosso Deus? Certamente as pessoas ali, as mulheres especialmente, eu imagino, estariam atentas àquilo que estava sendo dito. Opa, que mensagem vai ser essa? O pastor vai falar de quê hoje, pelo amor de Deus? A mulher trocou o marido pelo mendigo e o melhor marido do mundo, a mulher trocou pelo sujeito maluco. Como foi isso, pelo amor de Deus? O que é que tem a ver com essa mensagem? Peraí. Você certamente vai ganhar a atenção das pessoas com isso. O que foi que eu fiz? Eu comecei a mensagem com uma narrativa que contextualizava a história que o próprio Deus está dizendo ao povo aqui.
Seria a mesma coisa da igreja com as portas fechadas em relação ao texto de Malaquias 1:10, que nós começamos a conversa falando sobre isso. Então veja, eu peguei a mensagem do texto, contextualizei essa história, né? Coloquei-a em padrões modernos, que as pessoas ali que estão me ouvindo conhecem, convivem com essa realidade, e agora eu trouxe isso para a vida das pessoas. O que você acha disso? Porque veja, se eu fosse falar do mundo antigo apenas, as pessoas talvez se sentissem completamente desconectadas. Ah, pastor, isso era lá na época de Israel, hoje não tem mais essa história não e tal. Então, é isso que nós precisamos fazer, é trazer a contextualização. Essa contextualização, ela vai na aplicação da mensagem, sim. Mas ela pode começar já com uma contextualização na introdução da mensagem, para chamar a atenção das pessoas, para que elas já entendam que ali há uma mensagem que não vai tratar lá do mundo antigo. Eu propositadamente li 2 textos do Antigo Testamento, né? Então está mais distante de nós do que o Novo Testamento, que já está há praticamente 2000 anos. Então, aqui o texto de Malaquias, algo em torno de 2400 anos atrás. O texto de Jeremias, 70 anos antes disso. Então, é de um tempo muito antigo. E na contextualização nós precisamos tomar a mensagem e fazer com que essa mensagem seja aplicada ao mundo de hoje. Isso é importantíssimo. Para isso, é importante conhecer o contexto histórico, cultural em que está acontecendo. Agora, na hora de aplicar essa mensagem, ou na hora de introduzir essa mensagem, eu posso já trazer isso na forma de uma narrativa, na forma de uma interrogação, que seja conectada à realidade das pessoas, porque isso despertará as pessoas para estarem mais atentas à mensagem. Ok? Ou seja, cuidado quando for fazer a introdução da sua mensagem. Não faça uma introdução de qualquer maneira. Nem diga só, olha, isso aqui foi o profeta Jeremias que escreveu, foi um profeta que viveu em tal época e tal, esse livro foi escrito por fulano e tal. Então... Não, só isso não basta para despertar a atenção das pessoas para uma introdução. É preciso fazer uma ponte entre a mensagem do texto e a realidade das pessoas, que já deixe despertadas para ouvir o que ali virá. Então, é uma conexão importante para se fazer já na introdução do texto. É a primeira conexão da mensagem com o ouvinte, portanto, deve ser bem pensada. Não, às vezes eu vejo alguém se preocupa muito de estruturar bem o sermão, mas parece que não pensa nada na introdução. Eu vejo muita introdução bem simplesinha, para não dizer outra coisa, porque o camarada parece que não se preocupou com a introdução. Só que ali você pode perder a atenção das pessoas ou ganhar. Então vale a pena fazer uma boa introdução, né? Os alunos do curso Pregação Eficaz têm lá alguns modelos, alguns exemplos de introdução. E eu estou agora trabalhando, queridos, estou dimensionando uma mentoria. Porque o que eu observei é que mesmo os alunos que fizeram o curso já desde o início, alguém comprou o curso há pouco tempo, não concluiu ainda as aulas, ok. Mas mesmo quem começou as aulas lá atrás, e aqui tem alguns alunos aí do curso, né? Eu vi diversos alunos do curso, talvez alguns já tenham saído, mas se tem ainda algum aluno do curso aí, me fala se você já concluiu o curso, se você assistiu todas as aulas, se você foi até o final. Porque às vezes tem gente que não tem muita disciplina e não vai até o final do curso. Ou tem gente, às vezes, que lê o curso, mas tem alguma dificuldade na execução, em fazer os seus próprios sermões. Por isso eu estou montando uma mentoria. Então, como será a mentoria? Serão encontros online de cerca de 2 horas, um encontro por semana, e devemos ter talvez 1 ou 2 encontros no meio da semana aí, para a gente fechar a mentoria em 30 dias. Então, durante esses encontros,
Olha aí, alguns irmãs aí, né, não concluíram o curso ainda, muito bem, mas já são minhas alunas, o pastor William também, muito bem. Então a ideia da mentoria é o quê? A gente ter os encontros, onde no encontro eu não vou passar o conteúdo vai ser basicamente o conteúdo do curso. Só que vai ter, além do material impresso do curso, outras videoaulas específicas que eu vou fazer para a mentoria. A ideia é o quê? Eu distribuo o material, então você vai assistir esse vídeo e vai ler esse texto essa semana, antes do nosso primeiro encontro. Aí nós teremos um encontro. No encontro, nós já vamos pegar e fazer. Ó, nesse primeiro vídeo você viu aí sobre como encontrar a ideia central do texto. Ok, então vamos pegar esse texto aqui e vamos fazer. E aí vamos interagindo, porque vai ser numa sala de aula, tipo o Zoom, e aí dá para interagir com as pessoas. Não serão muitos alunos, né? Eu participei de mentorias com 100, 200 alunos. E agora, há pouco, estou participando de uma mentoria com uns 20 e tantos alunos, mas eu acho que rende pouco. Uma mentoria com 100, 200 alunos, não dá para ninguém participar, não adianta. Então, eu quero fazer uma mentoria com 10, estourando, talvez, se tiver uma procura maior e tiver que encaixar, no máximo 15 alunos. Porque aí dá para as pessoas realmente participarem. Eu sei que tem gente que prefere ficar mais quietinho, ouvindo e tal, e outros que querem participar mais, mas aí dá para participar. E aí, durante os 4 encontros, nós vamos pegando cada um dos passos do curso e fazendo. E aí tem o dever de casa, né? Entre uma sessão e outra da mentoria, que vai ser de uma semana, então eu vou ter aquela atividade. Olha, você vai fazer tal atividade, você vai fazer o sermão desse texto, ou vou escolher um texto e faça a introdução desse sermão, enfim, vão ter as atividades, e aí as atividades vão ser publicadas ou enviadas no grupo antes do próximo encontro. Eu vou ver aquelas atividades e aí no próximo encontro eu já vou apontar em que pode ser melhorado aquilo. Olha, aqui ficou bom, não precisa citar nomes, foi fulano quem fez, foi ciclano, mas dizer assim, vamos pegar aqui do aluno X. Ou podemos abrir até para a pessoa na hora também interagir, dizer porque fez assim, ou eu diretamente dizer, olha fulano, aqui você poderia ter feito assim, dessa maneira. E aí é uma forma de eu compartilhar um pouco dessa minha experiência de anos de pregação. Pude estudar também, né? No mestrado tive aula de pregação expositiva com o doutor Gusso, doutor Antônio Renato Gusso, que é um camarada extraordinário, tem vários livros escritos, inclusive de pregação expositiva, de esboços. Então, alguém que eu pude aprender também, coloquei em prática, né, na igreja esses anos todos pregando. Eu prego 3, 4 vezes por semana, pelo menos, na igreja. Então, você imagine nos últimos 6, 7 anos quantos textos diferentes eu tive que ler e pregar. Então, compartilhar essa experiência e pegando pela mão e mostrando como fazer. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma. É uma forma, então, de as pessoas fazerem. E a mentoria tem uma outra vantagem, é que no curso as pessoas às vezes ficam procrastinando, né? Ah, depois eu faço. Não, eu estou sem tempo essa semana. Próxima semana que eu vou terminar o curso, ou eu vou assistir essa próxima aula só na próxima semana. E a mentoria não, porque apesar de ficar gravada e a pessoa ter o acesso depois, mas a aula é ao vivo. Então o camarada vai correr para estar presente na aula, né? Porque ali ele vai receber o conteúdo e vai tirar a dúvida. Então eu estou estruturando a mentoria. Vamos ter diversas tabelas, kits de sermões prontos, para que já tenha mais material para quem vai participar na mentoria. Então, quem está me acompanhando aí, já é aluno do curso, eu vou mandar informação sobre a mentoria, mas quem que tiver interesse na mentoria, que seja aluno ou não do curso, me manda um direct aqui no Instagram ou me manda uma mensagem no Messenger aí no Facebook, que eu vou já colocar o seu nome na lista, vamos dizer assim, dos interessados.
e logo que eu tiver com a estrutura pronta, as datas marcadas, o valor acertado, essas coisas, aí eu informo para vocês, e quem realmente quiser participar, será um prazer tê-los na mentoria. Então o curso vai continuar, o curso online, né? Porque tem gente que prefere, não tem tempo, ou aprende sozinho muito bem e tal, e assim ele vai fazendo, né? E quem preferir a mentoria vai ter a possibilidade de fazer a mentoria. Jonas pergunta se eu já pensei em escrever um livro de esboço ou semanário. Não, não pensei. Na realidade, assim, é interessante? Inclusive o pastor Antônio Renato Gusso, né, que foi meu professor, ele tem 2 livros. Um de esboço só no Antigo e outro de esboço só no Novo. Só que não é aquele livro de esboço com esboços pequenininhos, assim, como às vezes você compra um livro com 1000 esboços, 300 esboços. Aquilo não tem muita utilidade. Por quê? Porque é uma análise muito pobre, às vezes sermões montados assim que não ajudam muito. Os sermões do pastor Antônio Renato Gusso realmente ajudam, porque são sermões prontos, né? Eu talvez um dia venha publicar alguma coisa que eu tenho realmente algumas centenas de sermões prontos, mas muitos deles eu escrevi para mim, então alguns não estão não estão com certeza prontos assim. Eu teria que fazer passar um pente fino em todos eles para deixar todos no mesmo padrão, né? Tudo do mesma forma, que às vezes você escreve uns com mais pressa do que outros e não dá para, às vezes, deixar nos mínimos detalhes. Mas, quem sabe um dia realmente eu possa disponibilizar esses esboços. Para quem for fazer a mentoria, eu devo preparar aí um kit de pelo menos uns 30, 40 esboços para que já tenha ali algum material até para nós trabalharmos durante a mentoria, né? E assim, logo que tiver informação, os que tiverem interesse na mentoria, me mandam uma mensagem no direct. Eu já vi que a irmã Otonilma sinalizou aqui, mas se puder mandar mensagem no direct, porque fica mais fácil de eu fazer com isso aí, tá? Muito bem, mas vamos orar, irmão Jonas. Quem sabe mais adiante sai algum material assim. Mas já tem muita coisa boa no mercado aí sobre pregação, né? Então, assim, eu tenho cuidado para não chover no molhado. Já tem muita coisa boa, mas posso produzir alguma coisa mais adiante. A mentoria eu creio que será uma forma interessante, até porque eu não vi nenhuma mentoria nesse formato. Eu vi algumas coisas assim, o pastor Hernandes Dias Lopes lançou um curso, né, muito, muito interessante, porém assim, um curso gigante, com milhares de aulas, e aquilo é interessante, mas só que a minha experiência com o meu próprio curso diz que nem todo mundo vai assistir todas essas aulas. E a mentoria, uma aula por semana, é mais fácil da pessoa reservar aquele horário e participar realmente. Mas a ideia é o quê? Em 30 dias de mentoria, o camarada vai sair de lá sabendo construir o sermão dele, com todos os itens, da forma como é para fazer, além de outras coisas, inclusive treinamentos e planilhas que vão ajudá-lo a melhorar a sua forma de leitura da Bíblia, a sua forma de captar mensagens para as suas pregações, captar ideias para as suas pregações e outras coisas, resumão dos 4 passos para ficar mais fácil dele ver, mapa de checklist para planejamento ou finalização do sermão, enfim, essas coisas, essas ferramentas que ajudam também, e nós devemos ter isso também na mentoria, tá? Então, quem tiver interesse, sinaliza depois aí que eu vou, assim que tiver com a mentoria pronta, a estrutura e as datas, valores e tal, eu informo para que os irmãos possam participar. Os valores, assim como o curso, divide em várias vezes no cartão, então mesmo quem não tiver o dinheiro não precisa pagar à vista, né? Divide
em várias suaves prestações no cartão. Muitos irmãos compraram aí o curso em 7 prestações de R$10. Então, é difícil achar alguém que não tenha R$10 por mês para investir no seu ministério de pregação, né? Enfim, logo que estiver pronto eu vou avisar os irmãos. Mas, queridos, a nossa live de hoje, nós tivemos aí um texto bem pesado, bombástico, duro, né? Malaquias 1:10, Deus dizendo: é melhor fechar a igreja do que esse tipo de culto que vocês estão me trazendo. Só que nós temos que ter coragem, os pregadores, de trazer mensagens contundentes também. Não mensagens que sejam deselegantes, nem mensagens que tragam afronta às pessoas. Eu vi alguns pregadores, outro dia eu estava vendo um aí, que quando ele diz uma coisa e o povo não gosta, ele faz: meu Deus do céu, isso é uma afronta, é um desrespeito com as pessoas que estão ouvindo. Isso jamais deve ser feito. Agora, a mensagem, quando ela é dura, mas é dura porque Deus está nos cobrando, Deus está nos chamando a atenção, essa mensagem deve ser entregue, sim, com temor, com humildade, mas com coragem também, porque Deus quer que nós, pregadores, sejamos corajosos para entregar a sua mensagem. Sendo que o pregador não aponta só o problema, ele traz também a graça, ele precisa apontar também a graça de Deus que traz a solução, que traz o bálsamo para aquela ferida que o próprio Deus está fazendo. Nós precisamos, como pregadores, trazer sempre a graça. Nunca esqueça disso. Não aponte só o problema, só o pecado, só o erro. Traga a graça de Deus, mostrando como ela é importante. Agora, na introdução da mensagem já, faça uma conexão do mundo antigo com a realidade das pessoas. Traga a mensagem do texto num formato e com elementos presentes na vida das pessoas que estão ali, porque isso gerará interesse, causará conexão, fará com que as pessoas fiquem interessadas, se desliguem do celular ou de qualquer outra coisa e prestem atenção. O que foi isso? O que esse pastor está dizendo, pelo amor de Deus? Deus quer fechar a nossa igreja? Como assim? Isso certamente chamaria a atenção das pessoas, não é? Mas é exatamente esse o papel da introdução: causar interesse, gerar conexão, despertar as pessoas e já abrir um espaço para a mensagem que será pregada, que é obrigatoriamente a mensagem que está no texto bíblico. Não é a mensagem da cabeça do pregador, é a mensagem da palavra de Deus. Porém, essa mensagem ela precisa ser aplicada à realidade dos ouvintes que estão ali. Amém, queridos? E Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção de todos vocês que estiveram aí desde o princípio. Quem entrou, precisou sair, tudo bem. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. A live vai ficar salva e você quiser assisti-la desde o início, você vai lá, tanto aqui no Facebook quanto aqui no Instagram, e eu vou já depois subir para o canal lá no YouTube, e você pode assistir também essa live, e se alguma coisa te abençoou, te ajudou, amém, compartilha com outras pessoas também, para que eles possam também ser abençoados. Se você não é aluno do curso Pregação Eficaz em 4 Passos, vai aí na minha bio, no Instagram, tem um link, ou você tem um link também no YouTube, lá no canal do YouTube, e conheça o curso. E se você